A gente rodou os primeiros 30 dias, deu ROI 7 na isca. Porque eu estava conseguindo ter ROI na entrada, nos 37. Aí ele falou, eu mostrei os números para ele. Sabe o que ele falou? Quando eu olho para isso, eu fico desanimado. Como assim, cara? De ROI 7? Eu estou perdendo de crescer. Eu estou deixando de crescer. Porque eu não quero ter ROI na isca. Eu quero escalar o máximo. Porque o produto que ele vende no webinário é uma assinatura. Então, eu quero volume. Eu não quero ganhar nem na primeira assinatura. Que dirá ganhar ROI 7 vendendo isca e depois assinatura. Então, se a gente está conseguindo CAC 0, trabalha no CAC 0 e escala. Essa isca de baleia, a gente não tem o objetivo de trazer ROI nela. Nenhum. Em muitos projetos, a gente leva prejuízo. Se a gente está trazendo a baleia, ela vai converter no webinar. Então, a gente não para, a gente não se paralisa quando a isca de baleia está negativa. Ela pode estar negativa, mas ela está muito escalada. Então, a gente faz esse teste para validar. Validou, tá vindo a galera que a gente precisa, eles vão para a próxima etapa, que é o webinário. Lá a gente vai fazer grana. Agora, o bicho pega. Agora é a hora da verdade. Falamos bastante das iscas, falamos bastante de como criar o tráfego, como validar, como criar anúncio. E agora a gente vai ver como colocar isso em prática. Certo? Não adianta a gente aprender a copy do anúncio, aprender a fazer copy da página e não botar isso para rodar. Então, vamos começar a falar de uma estrutura de tráfego. Beleza? Quem aqui manja de tráfego? Conhece, sabe rodar tráfego, essa molezinha? Muito bom, tem uma galera boa. Então, aqui a ideia é o seguinte, eu gosto de dificultar para o meu time, não gosto de dar molezinha, não. Então, liga aí a luz da plenária, por favor. Vamos lá. Vamos começar daqui. Qual é a gente está falando de isca, tá? De produto low ticket e tudo mais. Então, qual é a principal dúvida, o ponto que vocês vêm querendo de otimização, de implementação? O que vocês gostariam de saber? Fala uma dúvida aí. Bom, no tráfego você faz direto para uma página de vendas para comprar uma isca específica? Tá. Direto para a página de venda. Página de venda. Beleza. Não sou eu que vou responder. Mais alguma? Acho que seria mais a questão da otimização. Se for isso mesmo, como é que otimiza e passa a ter ROI, ou quais os KPIs, métricas em cima disso? Otimização. Show. Beleza. Passa o microfone aí. Quem tem dúvida sobre rodar low ticket, de otimizar, diga aí. Uma é como escalar. Como escalar. Como escalar. E a outra, quais são as métricas que eu tenho que olhar para uma campanha? Porque uma das dores que eu tenho é, estou vendendo, de repente para de vender. Que análise que eu tenho que fazer para entender por que depois que a campanha ficou bom, parou? Perfeito. Muito bom. Excelentes perguntas. Mas... Vamos lá. Até quando eu deixo rodar, mesmo sabendo que o CPA ali ele é maior do que o valor do investimento, mesmo tomando prejuízo? Excelente pergunta. Isso aqui é muito bom, a gente vai falar muito disso amanhã também. Quando devo parar? Quando devo pausar, né? Calma aí que vai chegar a tua hora aí. Calma aí. Mais alguém daí? Ninguém daqui? Foi lá atrás? Dúvida para low ticket, isca? Vou subir a do Matoso. Quando devo acelerar?
Mais quem? O lado de cá agora. Para rodar produto low ticket, vender toda semana, ticket baixo. Alguma dúvida? Vai lá. Boa tarde. Eu tenho muita dificuldade com meta-ads, né? Então, o YouTube seria uma alternativa interessante, porque é mais fácil de gerenciar, de mexer. Será que daria resultado bom também? De vender isca, e-book, alguns materiais através do YouTube. Sim. Usar canal do YouTube? Anúncios, né? No YouTube. Vou botar usar o canal. Vale a pena usar o YouTube? Vale. Vou botar rodar tráfego no YouTube, porque fica mais fácil. Rodar no YouTube? Essa é uma boa pergunta. Boa, mas quem? Como conciliar o tráfego do webinário semanal com estratégias de vendas diária? Como? Conciliar o tráfego do webinário semanal com as estratégias de venda diária. Isso a gente vai falar amanhã. Vai. Porque amanhã a gente tem mais uma palestra de tráfego, tá? Nessas iscas pagas, compensa o remarketing em cima delas? Boa. Remarketing. Show. Como definir um orçamento inicial para um novo player? Para um novo player? É, Para começar a validar, né? Validação. Como definir o orçamento? Isso aqui ele não vai entender. Como definir um novo Como definir o orçamento? O orçamento. Beleza. Mais alguma? Eu tenho uma. Hierarquia de público. Porque hoje eu faço uma campanha que eu deixo aberto e uma advantage. Excelente. Hierarquia de público. Isso daqui, cara, isso aqui é muito importante saber. Até por conta do webinar também. Mais alguma? Foram todas? Então, prepara. Galera, pode trazer água para o Vitor. Eu vou ficar aqui para a gente acompanhar e para a gente trocar algumas figurinhas enquanto isso. E eu quero trazer o cara aqui, que é o que manda na minha operação, que roda nos maiores projetos de webinários. Então, ele, inclusive, tem um produto, vende esse conhecimento também de tráfego para o webinário. Ele tem esse diferencial no mercado de ser um dos maiores especialistas de tráfego para o webinário. Então, hoje, ele está no meu time, é o cara que entrega as mentorias para os nossos programas, é o cara que traz todo o conhecimento de teste, de validação, e ele sabe muito. Então, foi por isso que eu coloquei esse desafio aqui na tela, que para ele vai ser molezinha, para responder todas as dúvidas sobre produtos low tickets, venda de ingresso. A gente vai plugar e vai falar um pouquinho disso também, porque esse cara é craque. Ele já é o responsável por rodar acho que foi o segundo ou terceiro projeto no Brasil com maior investimentos em webinários semanais. Então, quero chamar aqui todo mundo de pé, aplausos, luz piscando, som alto, Vitor Nascimento! E aí, galera? Aê! E o cara é palestrante também, né? Então ele está em casa. Seja muito bem-vindo, o palco é seu. Já deixei um desafio ali para você. Eu tava dando uma olhadinha lá. Certo? Essas primeiras aí, a palestra vai responder grande parte disso. Show. Gente, eu conheci o Vitor na mentoria. Ele estava em um dos projetos, os maiores projetos também. Então, eu falei, cara, vem para cá também, estamos precisando de gestores aqui. Foi assim que a gente começou a trabalhar junto.
Vocês começaram... Você foi no meu segundo evento. Primeiro... Nós somos um baita case, né? Porque a gente começou tentando fazer sozinho. Sim, foi. Essa história é A maravilhosa. gente passou 3 semanas tomando prejuízo. E aí a gente entrou para a mentoria e deslanchou de verdade. E a gente se conheceu num evento presencial, numa das nossas edições, há anos atrás. Eles foram lá e aí tem a Camila e ela falou assim, gente, eu sei rodar web, Aí eles tentaram, deu tudo errado. Ela falou assim, vamos ver, vamos entrar na mentoria desses caras. Porque ela, enfim, achou que era aquela coisa, molezinha, sabe, rodar tráfego, mas não é. Então ele... Hoje em dia, né, direciona totalmente o tráfego, tem o time que roda lá também, mas ele é o cara que está mexendo nos botões, que sabe fazer um semanal como ninguém, escalar. Então, hoje, a gente tem uma primeira parte da palestra dele e ele volta amanhã também, porque é bastante coisa para falar. Então, o palco está entregue, super bem entregue, sucesso. Vou estar aqui do canto e a gente vai se ajudando. Simbora! Bora. Deixa eu pegar o passador aqui, então. O passador está aí, simbora. Tá aqui. Então, agora nós vamos falar sobre a estrutura de tráfego pago que eu utilizo nas operações onde eu estou inserido, e a gente coloca 6 dígitos por mês. Então, na isca, né? No produto onde a gente busca CPA. O Brian comentou que daí vai ser uma palestra que vai acontecer nos próximos dias, aonde vai ser sobre o gratuito. Então, hoje a gente vai falar só sobre o pago, sobre CPA mesmo ali de fato, tá? Aqui tem vamos passar aqui, porque o Brian já falou tudo que tinha para falar. E o Brian falou assim, ó, ele falou especificamente dessa forma. Vamos trazer um conteúdo prático, para que a galera vai ter bastante teoria, vai ter bastante coisa. Então, na parte de tráfego, eu vou buscar ser o mais prático possível com vocês. Então, desde a estrutura que a gente utiliza, desde como que eu faço testes de criativos, testes de públicos e tudo mais, e depois pré-escala e escala. Beleza? Então, como é que a gente faz o teste de criativo de forma eficiente, gastando menos dinheiro? Economizando a nossa verba, né? A gente define uma verba para teste, mas a gente precisa que ela seja gasta com eficiência. Então, a estrutura que a gente vai usar para o teste de criativo, antes de falar isso aqui, eu quero saber, vocês entendem o que está falando nessa tela aqui? Alguém não entende? Todo mundo entende? Que massa! Bando de mentiroso. Estou falando, sou sincero, cara. Tá? Gente, eu já falei no outro slide lá. Quem mentir, o prejuízo é de vocês. Vocês vão sair daqui sem saber. Então, ele está em casa, gente. Pode falar, não sei. Entendeu? Então, essa estrutura de campanhas para teste é 1x1. O que é o X? Qual que é o fator X dessa equação? É quantos anúncios eu criei. Eu vou colocar para rodar nessa leva. Então, essa leva de criativo que eu vou querer rodar essa semana são 9. Porque eu falo mais para frente ali num framework de criação de anúncios, que quando eu rodo esse framework, sai no final 9 criativos. Então, normalmente a gente vai fazer bateria de 9 anúncios para testar. Então, o X da questão é o 9. São 9 conjuntos de anúncios, e cada anúncio no seu conjunto. Beleza até aí? Aí aqui eu resolvi desenhar, porque não é toda a palestra que tem a galera que sabe, que nem vocês já sabem. Então eu resolvi desenhar. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade. Caderninho, galera. Caderninho desenhando isso daí, porque é isso que você vai... Ou vocês vão começar a executar, ou vão passar para o gestor de tráfego de vocês. Então, pega esse conhecimento. Eu desenhei uma campanha. Aqui eu fiz 3, porque se botasse 9 eu enchi a tela aqui, né? O 3 fica fácil, dá para entender. Então, são 3 conjuntos. Esses conjuntos de anúncios são idênticos, iguais, a gente não vai mudar nada. E aí, nos meus anúncios, nos meus testes de criativo,
eu gosto de jogar no pior cenário. Qual que é o pior cenário? Meu público totalmente aberto, sem segmentação nenhuma. A não ser que tenha, na sua operação, dados demográficos. Eu só vou vender 45+, eu só vou vender para homem, eu só vendo para mulher. Se tu tiver esses dados demográficos, tu coloca lá. Mas, em caso onde eu posso vender para todo mundo, eu vou deixar totalmente aberto. Beleza? E nós vamos chegar, que eu lembro que está ali, ó, como que escala, como que otimiza. Tem também a parte de orçamento que eu vou falar. Como é que a gente escolhe o orçamento para rodar? Principalmente nos nossos produtos onde é ticket baixo. Como é que eu, nas operações que eu toco, eu faço esse cálculo? Então, aqui tem o... Aí. Como testar criativos? Eles totalmente isolados, no ABO, tá? 1x1 e orçamento igual em todos os conjuntos de anúncio. Em vários momentos, eu testo a campanha em CBO também, para testar criativo. Só que, até hoje, ela não bateu a minha ABO. Eu testo contas diferentes, eu testo operações diferentes, e a CBO, para testar criativos, ainda não consegui ter resultado efetivo igual eu consigo ter no ABO. Tá? Então, por isso que sempre eu vou usar o ABO para testar criativos. E aqui está um negócio que pouca gente fala sobre análise concatenada. Você sabe o que é isso? Agora eu peguei o que ninguém sabe, viu? Ó, ninguém levantou a mão. Que legal. Tem que fazer a pergunta ao contrário. Todo mundo sabe? Todo mundo não entendeu? O que é a análise concatenada, tá? Quando a gente vai fazer os anúncios, eu vou fazer, que é o meu framework lá, são 2 copies e... Não, 3 copies e 3 designers. Então, 3 designers entendam como formato, se a gente vai pensar em imagens. Então, 3 copies e 3 formatos de criativo. Formato de notícia, de meme, de aqueles desenhozinhos do Canva, WikiHow. Então, 3 formatos e 3 copies. 3 vezes 3, 9. Vai dar 9 criativos para testar. Beleza? E aí, o que é a análise concatenada? A análise concatenada vai ser, a gente botou para rodar, vocês vão ver que eu vou orientar a gente rodar por 3 dias esse teste, botamos para rodar, e aí a gente vai fazer uma análise concatenada. A copy 1, independente do formato, ela vendeu? A copy 2, a copy 3. Então, a gente vai fazer a análise da copy e depois do designer. Isso seria a análise concatenada. Ô, Então, Vitor, eu vou deixar uma sugestão para... Isso aqui é um conteúdo bem técnico, né? Não é todo mundo que se liga em todas essas etapas de tráfego. A gente liberou um tempo a mais para a palestra do Vitor, então não acumulem dúvidas. Levanta a mão, pede o microfone e já vai tirando dúvida. Você tem uma dúvida, né? Manda aí. Então, você não usa aquela variação que tem no Facebook, onde você pode colocar, por exemplo, 5 copies, 5 títulos, quando você cria um criativo? Não. Porque aí não daria para testar, né? Porque apesar de a gente conseguir ver qual copy performa lá, depois eu não consigo reutilizar. Então, vocês vão ver que faz parte da minha estratégia de tráfego usar esses criativos que performaram lá no teste, o Post ID deles. Todo mundo sabe o que é Post ID? Quem não sabe? É melhor falar melhor falar o que é, né? O Post ID é nosso... Vamos parar com as perguntas, fala o que é logo. O Post ID é nós pegar aquele mesmo criativo, cada criativo, cada anúncio que a gente faz, ele é criado um ID, e a gente pega esse ID e vai jogar nas campanhas para escala e escala. Porque ele vai trazer engajamento, salvo nichos sensíveis. Por que eu gosto de fazer essa ressalva? Porque eu já trabalhei em nichos sensíveis
e a gente não podia pegar o Post ID. O Post ID é o que a gente publica no Instagram? O Post ID é pegar aquele anúncio que a gente rodou e jogar para a campanha de escala e ela vai levar todo o engajamento junto. Do anúncio anterior. Do Show. primeiro anúncio. Então, na verdade, para o Meta, eu tenho o mesmo anúncio rodando em várias campanhas. Entenderam? E aí, quando eu rodo isso com nichos sensíveis, não dá. Porque eu rodei nicho sensível, estava usando o Post ID e eu tomava bloqueio com mais facilidade. Porque eu tinha os anúncios sendo denunciados. E aí ele estava rodando em escala, em várias campanhas. Logo, quando ele tomava 2, 3 anúncios, eu tomava ban da conta inteira. Ou ficava caindo página com mais facilidade, as fanpage. Então, quem roda nicho sensível, não usa em Post ID. Aquela opção de fazer duplicação, onde vai as reações e tudo mais, não é a mesma coisa? Não. Não, porque ele duplica, mas a partir daí você tem 2 separados. Eles se separam, é isso? Tem 2 IDs. Certo. Então, entenderam a análise concatenada? Eu vou avaliar a copy 1, como é que ela performou, independente do designer, e depois eu vou olhar designer por designer também. Então, o que seria a análise concatenada, falando um pouco mais prático? Deixa eu voltar aqui, ó, nessa parte aqui. Vamos imaginar que aqui eu tenha só a copy 1 com os 3 designers diferentes. Tá? Então, eu vou quando eu for avaliar, quando eu for fazer essa análise concatenada, eu vou só filtrar o conjunto 1, 2 e 3 que estão com a copy 1. E aí depois eu vou para os anúncios, e aí eu vou ter uma visão detalhada daquele anúncio, das métricas daquela copy. Entenderam? Eu vou ter o CPC que aquela copy teve, eu vou ter os dados, eles de forma geral, copy por copy, e depois design por design. Vocês vão conseguir identificar padrão nesse momento. Aqui a gente vai conseguir ver qual copy performa mais. Porque vai ter uma copy que ela vai performar independente do design que tu usou. E aí é aquela lá que tu escala. É aquela lá que tu vai trabalhar variações. Entenderam? Deixa eu voltar para onde eu estava. Da análise concatenada que a gente concluiu. E aqui, a análise concatenada, que é explicando um pouco mais em detalhe. Ó, copy 1, copy 2, copy 3, designer 1, designer 2, designer 3. Eu esqueço que tem esses slides que explicam. Que aqui vocês conseguem ver claramente que a gente vai pegar a copy 1, vai filtrar, copy 2. Nesse sentido aí, a gente vai fazer a copy 1 com design 1, com design 2, com design 3? É. Aí a copy 2 com design 1, design 2, design 3. Isso. Design 3, e é isso, né? Copy 3 com design 1, 2, 3, isso aí. Porque daí aqui, no final, que a gente roda isso, sai 9 anúncios no final. Perfeito. Que a gente vai fazer a Essa bateria é a de mágica para a gente ter criativos infinitos. A gente chega no nível, deu um criativo, deu bom com a foto colorida, a gente bota com a foto preto e branco. Troca a foto, bota outra foto. Até o criativo validar, porque às vezes o design está super validado. E quando a gente faz essa estratégia, por exemplo, o tráfego mesmo pede isso. Gente, esse criativo deu bom. Vamos trocar a foto. Vamos trocar a cor. Eu sempre fico lá levantando a mão. Exato, né? Entendeu? Então, o designer me ama. É isso. Já vai. Do mesmo criativo, a gente faz várias variações. Eu trago exemplos aqui também na nossa apresentação sobre como que a gente pode trabalhar essas variações de forma visual para vocês conseguirem ter essa análise. Pode falar. E esse criativo, ele é só estático? É que você estava comentando de designer. Vídeo não roda? Roda bastante. A gente roda bastante, sim. Aqui eu trouxe porque é mais fácil de visualizar. Entendi. Mas no vídeo, o que a gente faz? A gente separa... no vídeo tu consegue fazer até mais variações, né? Porque tu trabalha hook, corpo e CTA. Então, pensa que tu gravou 3, 4 hook, 3 corpos e 2 CTA. Faz o cálculo e tu vai sair com 30 criativos no final do dia. Certo. Mas a estrutura você usa a mesma, 9 conjuntos de anúncios. A estrutura... Não. O exemplo dos 9 foi por causa
3 copies e 3 design e saiu Quanto 9 no mais final. copy fizer, vai... Se eu fizer 30 no final e eu tiver verba para testar os 30 ao mesmo tempo, eu vou jogar os 30 para jogo. Entendeu? Eu não me limito. Quem vai me limitar é a verba que eu estou de teste naquela semana, naquele período. Pode falar. Tem um ponto que eu não entendi ainda. Como é que você separa a validação da copy do designer? A gente vai pegar essa copy 1, tá? Tu tem a copy 1 replicada 3 vezes, que é no designer 1, 2 e 3. E tu fez ela tá rodando isolada em cada conjunto. Então tu vai ter o conjunto 1, 2 e 3 que estão com a copy 1 lá, depois a copy 2 e a copy 3, tá? Nos blocos. E aí depois tu vai filtrar aqueles conjuntos e tu vai saber as copies. Entendeu? Agora aqui eu vou trazer exemplos para vocês de como que a gente faz as variações, que nem o Brian já deu uma adiantada, que é os criativos com o mesmo raciocínio, tipo a mesma copy, a mesma identidade visual, porém ele só faz uma variação dele, troca um elemento, que é dos anúncios campeões. Então, quando a gente tem um anúncio campeão ali, um jeito de pegar a escala com maior velocidade é trabalhar bastante variações em cima dele. Aqui eu trouxe um exemplo de uma variação. É o mesmo criativo, é basicamente o mesmo criativo, e eu só troquei o fundo. Só troquei que um está num lugar e o outro está no outro lugar. Só troca o fundo, é o mesmo anúncio. É a mesma copy, é a mesmo tudo. Eu só troquei a imagem no fundo. Que essa copy foi bem. Eu fiz uma análise... Deixa eu sair da frente. Eu fiz a análise concatenada e a gente viu que essa copy estava convertendo em tudo quanto é lugar. E a gente não para por aí. A original, se eu não me engano, foi a primeira aqui. E a gente não para. Não para por aí só trocando a imagenzinha do fundo. A gente vai trocar formatos. A original é essa aqui. Depois, troquei formatos. Então, é a mesma copy, só que troquei fundo, troquei o jeito que eu estou escrevendo, troco tudo. Mas a cópia é a mesma, a campeã. Como é que eu calculo o orçamento? Que foi uma das questões que estava ali. É simples. Não tem muito segredo. Eu vou dividir por 3. Vou dividir por 3. Por que eu divido por 3? Porque eu vou deixar rodar 3 dias. Tá? Então, eu vou pegar... Aqui no slide, eu dei o exemplo de um ticket a R$ 37,00. Então, eu estou usando um ticket de R$ 37,00, eu divido por 3, vai me dar 12, se não me engano. R$ 12,00 por conjunto de anúncio. Então, agora vocês têm o mesmo exemplo que a gente trouxe antes, desenhando a estrutura com o orçamento. Então, a gente vai botar R$ 12,00 no conjunto de anúncio e vai deixar esse conjunto de anúncio rodando por 3 dias. Tá? Sem dúvida? Lá. Sabia que havia uma dúvida. Boa tarde. Qual que é a questão da sazonalidade do lead que você encontra nesses 3 dias de teste? Porque a gente sabe que o comportamento do lead hoje é diferente de alguns anos atrás, então teria que ter um pouquinho mais de tempo. Eu percebi que você usa o padrão que todo mundo usa no mercado de rodar 3 dias. Mas vamos supor que eu peguei 3 dias de testes ruins, que o comportamento para aquele produto daquele lead, por exemplo, eu coloquei a campanha no domingo, mas esse lead tem o costume de comprar na sexta, ou seja, eu não pegaria esse comprador. Como que você lida com isso? Escolhendo o dia que eu vou subir o teste. Tá, se eu for trabalhar a sazonalidade... Isso, mas se você não souber qual que é o dia, exatamente aí a dúvida. Você deixaria mais teste, no caso rodar 7 dias, que é o pessoal geralmente roda lá fora? E tu vai sangrar muito o teu caixa. Se tu está trabalhando com um CPA está trabalhando com um ticket de 37, coloca R$ 12,00, tu vai sangrar muito o teu caixa, deixando 7 dias se não trouxe nenhuma venda. Então, eu avalio no terceiro dia, venda. Tem que vender. Tá, então você usa como métrica principal, Venda. vendeu. Venda. Esquece métrica secundária, não faz Vendeu. sentido nenhum. Isso aí, Perfeito. vendeu.
Vendeu. A minha métrica principal sempre vai ser vendeu. Dá mais ticket baixo. Ainda mais ticket baixo. Por isso que daí a gente trabalha bastante em lateralizar. Muitas variações, muitos designs diferentes, vídeos, que nem o exemplo que eu dei para o colega que saiu 30 e poucos vídeos. Então, a gente trabalha com volume. Porque tem que vender, tem que vender. Low ticket tem que vender, é no-brain, tem que vender logo. Até que valor do ticket dá para fazer esse tipo de teste? 97, 297? 97. 97 é o máximo. É os low ticket que a gente vai trabalhar é 97. Se a gente vai trabalhar uma estrutura para escalar, para testar, e for outro tipo de oferta 297 no perpétuo, VSL, aí o meu formato de teste é diferente. Não é esse. Esse é para low ticket, abaixo de 97. Para esse exemplo que apareceu antes de R$10, o que você considera tolerável no custo de aquisição ali? Nesse exemplo aqui é bem legal, porque isso aqui é uma oferta onde eu tenho duas ofertas na página de vendas, uma de R$10 e uma de 37. A de R$10 ela só serve para me usar de gatilho no criativo. Porque o que eu vou entregar no de R$10? O webinário. Se ele tivesse caído no outro funil, ele teria entrado de graça. No de R$10 é só o webinário. No de 37 tem o produto, tem a oferta que eu estou oferecendo aqui, tem tudo, todo o material completo no 37. No de 10 é só o webinário. Não, mas o custo de aquisição... Eu vou pelo 37, porque o que acontece? O meu ticket médio dessa oferta, ela gira em 35 a R$36, porque 90% compro de 37. Porque o de 10 é uma aula. Ele não vai comprar. Eu faço toda a cópia em cima do de 37. Colocamos 2 a 3 order bumps direto ali, sabe? Do webinário? É que no de R$10 está lá já. No de R$10 está o webinário. Só uma métrica que para nós fez muito sentido, tá? Não sei. Quando nós tiramos a gravação e começamos a vender a gravação, nós aumentamos muito. Tipo assim, nós tínhamos uma taxa de presença 36%, 37% e levamos para quase 60% de taxa de presença. Porque quem não comprava a gravação vinha, porque sabia que não tinha gravado, e nós melhoramos o nosso ticket médio ali, porque a gente começou a vender a gravação. E a gravação, nós vendemos ela a 147, mas damos de cashback quem avançar. E aí isso mudou nosso jogo, esse negócio aí. Colocou um ticket bom. Esse nós não testamos ainda, né? Colocar 147 na gravação. Interessante. Sim. Sim, aqui a gente também trabalha. Nessa oferta de 37, a gente também dá de cashback. Tá espertinho demais. Mas eu tô pensando que tem alguma outra aqui que foi um teste que a gente validou. Tem isso de vender a gravação e tem um outro. Estou tentando lembrar aqui para compartilhar. Mas é interessante essa parte de, geralmente, o tempo da isca, a validade, geralmente é de 3 dias, né? Eu acho que alguém perguntou o prazo, assim, da gente ver se vai sair alguma venda, se pausa, se não pausa, você deve falar disso, mas... Para validar a oferta da isca, é 3 dias. Eu gosto de gastar R$100 a cada dia. Gastou R$300, eu já consigo ter um cheiro se aquela minha oferta de ticket barato vai vender ou não vai vender. Já consigo analisar métricas do funil dela. Para daí trabalhar para ver o que eu preciso fazer. Preciso alterar a página, eu preciso os criativos que estão muito ruins, eu vou gastar R$300 e avalio. Ajusto, gasto mais 300. Eu chego a gastar até no máximo R$1.000 para validar uma ideia. A gente está validando uma ideia, a gente está colocando uma oferta para jogo e está validando uma ideia. Que a gente teve, que a gente sonhou, acordou no chuveiro, teve uma ideia de uma oferta, botou para jogo. Gasta R$300, tu vai ter um cheiro daquele funil, se vai vender, como é que está a CPA, como é que está as métricas, como é que está a conversão de página, tem que fazer essa avaliação, e aí ajusta e vai para o próximo teste. Mais 300, depois mais 300, e no final tu gastou 900, tu sabe como é que foi. Se tu está tendo evolução, vai para uma próxima bateria. Então, R$12 aqui no nosso teste. E assim a gente conclui o teste de criativo. Alguém ainda tem dúvida sobre o teste criativo?
Alguém quer levantar a mão aqui? Qual o valor do custo por aquisição que você acha favorável para saber a hora de escalar, acelerar? CAC 0. Você está dando ROI, eu estou perdendo tempo de escalar. Teve na operação que eu atuei, foi bem legal, que um expert falou para a gente, porque foi uma isca que eu criei. Lá a gente rodava só o webinário gratuito, escalava bastante o webinário gratuito. A gente chegou a escalar 400 mil na semana no gratuito. E aí eu fui lá e montei uma isca. Eu falei, vamos montar uma isca aí, vamos botar um funilzinho, um tripleware, botar para rodar para ver o que acontece. Nós colocamos. A gente rodou os primeiros 30 dias, deu ROI 7 na isca. Porque eu estava conseguindo ter ROI na entrada, nos 37. Aí ele falou, eu mostrei os números para ele. Sabe o que ele falou? Quando eu olho para isso, eu fico desanimado. Como assim, cara? Dei ROI 7? Eu estou perdendo de crescer. Eu estou deixando de crescer. Porque eu não quero ter ROI na isca. Eu quero escalar o máximo. Porque o produto que ele vende no webinário é uma assinatura. Então, eu quero volume. Eu não quero ganhar nem na primeira assinatura. Que dirá ganhar ROI 7 vendendo isca e depois assinatura. Então, se a gente está conseguindo CAC 0, trabalha no CAC 0 e escala. Essa isca de baleia, a gente não tem o objetivo de trazer ROI nela. Nenhum. Em muitos projetos, a gente leva prejuízo. Se a gente está trazendo a baleia, ela vai converter no webinar. Então, a gente não para, a gente não se paralisa quando a isca de baleia está negativa. Ela pode estar negativa, mas ela está muito escalada. Então, a gente faz esse teste para validar. Validou, está vindo a galera que a gente precisa, eles vão para a próxima etapa, que é o webinário. Lá a gente vai fazer grana. A gente não foca aqui em fazer ROI, em ganhar dinheiro, em ficar com um ROAS positivo. A gente vai fazer tudo na próxima etapa. Quem passa por esse funil converte 30% a mais no webinário, que é o que a gente vai mostrar amanhã. Entendeu? Então, aqui, a gente tem que otimizar para escalar o máximo possível e pelo menos empatar e até deixar dar prejuízo, né? Eu estava trabalhando numa operação onde o nosso ticket era 37 e nós aceitávamos pagar CPA de R$150 de um ticket de 37. A gente aceitava porque no final eu ainda tinha ROI 3 no final do mês. O aceitar tomar um ROI negativo no começo depende do que você fizer de venda depois, né? A conversão que tu tem. Nós tínhamos uma conversão média de 7% a 12%. Então, de 7% a 12% da galera que estava comprando o nosso produto de entrada, comprava depois o webinário. Aí você capta de terça a terça. Esse é perpétuo, né? A vida inteira. Terça a terça. Vida inteira. Você encerra a terça o quê? Meia-noite ou 8 horas da noite? Na isca, a gente não encerra, né? A gente segue o jogo. E aí, porque ele pode... Você joga para o webinário ao vivo ali, tá? Entendi. Ele pode ter comprado a isca hoje. O que a gente notou? Que quem compra a isca estava levando em torno de umas 2 semanas para participar do webinar. Entendeu? Como que você metrificou isso? A gente pegou os dados da galera que estava comprando a isca e o momento que ela ia para o webinário lá na Hot Webinar. Todos os compradores, você joga para um grupo único ou joga para o grupo do webinar da semana? O webinar da semana. Porque nessa operação em específico, a gente rodava forte o gratuito. Então, tinha o volume do gratuito junto. Ajuda... Aí você coloca tudo junto ali. Tudo no mesmo balaio. Aí depois, no analista de dados lá, ele vai filtrar só quem comprou da isca, a gente tem dash separada depois. A gente tem dash separada só da isca, só do webinário e dela juntos. Entendi. Tem uma dúvida. No caso ali, tu falou que aceitou até 150 de CPA. Tá, por que tu vai aceitar 150 de CPA, sendo que às vezes tu pode fazer um convite para o webinário gratuito? Até que ponto vale a pena tu pagar mais caro no lead para levar para o CPA, para o webinário? Por exemplo, tu faz um low ticket a R$37. Aí, às vezes, você vai pagar R$50 de CPA, 60. Não compensa melhor você pagar R$10 no lead para uma aula gratuita e trazer mais gente? E aí, talvez, segmentar melhor no criativo?
Nesse caso, a gente rodava os dois simultâneos, o gratuito e o que vinha da isca, né? E por que nós aceitava pagar? Porque ele vira, ele converte. Então, mesmo pagando R$150, tomando prejuízo, teve um mês que é bem fatídico, que eu gosto de mencionar, que nós investimos na isca 400 mil no mês, ela tomou 150 mil de prejuízo e a gente fez R$500 mil no webinário. Então, sobrou no bolso ainda 350 mil no final do mês. O gratuito é muito menor. Não, eu sei, mas de qual a taxa? Para nós seguimos num modelo, não é webinar, mas é lançamento pago, nós pagamos até R$100 num lead, vendendo por 10. Mas nós sabemos que nossa taxa de conversão é de 23%. Então, para mim, tá lindo. Você quer saber a taxa de conversão? Agora, a taxa de ingresso conversão pago no webinar, do lead gratuito e do lead que vem por isca, qual é a taxa de conversão? Ah, tá. Da isca, a nossa conversão era de 7% a 12%. De quem comprou a isca avançava para o próximo produto dentro do mesmo mês. Tá. E do gratuito? Do gratuito era 1,5%, 3%? Porque É nicho muito igual era ao bem nosso lá mais- também. Não, porque o dele já é um nicho. Foi quando ele entrou na mentoria, né? É um mercado mais desafiador dentro do mercado financeiro. Do mercado financeiro. E aí, mas o normal, a gente converte em média, que ali era bem difícil e era assinatura também. Então, por isso é uma métrica bem fora do padrão. Mas pelo menos o que a gente tem do curso beta, alguns outros projetos, quem entra pela isca converte 30% no webinário. A isca ela age como uma fase de aquecimento. Então, todo mundo entra, conhece o mentor, conhece todo mundo, conhece o professor, entra na área de aluno, vende, se paga. Então, eu gosto também, um detalhe importante, calcular o custo do seu CAC e colocar como preço de isca. Porque, às vezes, você falou do limite, né, de 97, mas, às vezes, a gente pode botar menos, porque o seu CAC não é 97. E deixa só pagar o custo de aquisição. E aí tu chega nesse limite, já valida nesse valor e depois você consegue escalar. Mas a gente faz o funil, como a gente está explicando agora, de isca e a campanha direto para o web, né? A gente faz em conjunto. Essa galera aqui, ela vai se pagar, vai diminuir o meu custo de tráfego, eu consigo testar com preço menor e converte mais no final. Tá? É isso aí. Seguindo aqui... vai, pode falar. Sobre isso de quem compra a isca converter 2 semanas depois, ir para o webinário 2 semanas depois, eu queria entender se é o caso de vocês terem uma régua de comunicação que, ao longo desses dias, tem uma lógica para ir aquecendo o cara e tem algum momento que ele vai, e se sim, depois de 2 semanas nessa régua, qual que é o trigger que faz ele tomar ação? É uma comunicação com gatilho X, Y, enfim, o que vocês fazem? E se não existe essa lógica ao longo de 2 semanas, se vocês já têm hipóteses sobre o porquê que demora tanto para o cara ir para o webinário, sendo que ele não tem um estímulo especial. A gente tem, né? Isso a gente vai falar amanhã também. Eu não precisa tenho fazer a fofoca, não, mas pode antecipar. Eu tenho uma ideia do porquê que ele demorava tanto para ir, porque a nossa isca... Qual que é a comunicação para fazer aumentar esse show-up e ele acontecer de forma mais rápida? Porque, de qualquer forma, nós tínhamos 60% de show-up. 60% de quem comprava a isca vinha para o webinário. Então, de qualquer forma, é bom. Mas o que reduz esse tempo é falar que, por exemplo, vendeu a isca sobre planilhas, que nem do Brian. Vendeu a isca sobre planilhas. Tu pode fazer um webinário aonde tu convida ele dizendo que vai ter a aula e que eu vou explicar sobre as planilhas e também os 3 segredos sobre X, Y, Z. Então, tu coloca na mente dele que o que tu vai entregar ao vivo faz parte do produto que ele acabou de comprar. Então, isso acelera ele para vir para o webinário, entendeu? Não, isso nós não fazia nesse projeto que estava 2 semanas.
Ah, tá. Entendi. Beleza. Foi respondendo as Entendi. hipóteses Você que fez faria o que eles acelerar. O que resolveu, né? Tá Exato. bom. Valeu. Feito, gente. Pode falar. É o desdobramento dessa pergunta. Como que é exatamente esse funil? A pessoa comprou a isca, quais são os passos até essa questão do webinário? Na página de obrigado, já tem o convite para o grupo. Certo. Já tem o convite para o grupo. Amanhã na a próxima gente vai terça. desenhar esse funil inteiro, tá? Tá. Hoje a gente está falando só da isca. Amanhã a gente vai conectar o funil da isca com o webinar. Ele também tinha perguntado, mas é basicamente isso. A gente tem uma estratégia na página de obrigado para levar. É porque justamente eu pensei nisso. Na página de obrigado já deve ter esse convite, mas aí não entendi por que dessas duas. Mas amanhã eu vejo. Tem pelo menos 3 pontos de contato. Página de obrigado, área de membros que ele vai consumir e depois X1. Pelo menos 3 contatos. Uma parte já vai entrar, né? Tem um percentual que já vem. Porcentagem grande entra já. Vamos seguir no tráfego agora aqui. A fórmula que eu uso de otimização que obriga o algoritmo a trabalhar para nós. Tá? Antes, a gente precisa falar o que é o algoritmo. Tá? Acredito que a galera que já sabe quase tudo, né? Porque já sabia a estrutura antes. Mas eu vou seguir aqui no roteiro. O algoritmo é um conjunto de regras e processos que define quais anúncios vão ser exibidos para o usuário. Então, basicamente, o algoritmo é o que vai escolher qual usuário vai aparecer, para qual usuário vai aparecer aquele meu anúncio. É isso. Tá? E aí, como é que esse algoritmo trabalha para a gente? Como é que ele trabalha? O algoritmo usa machine learning, aprendizado de máquina, que é aquela inteligência artificial lá da Meta, a tal da Andrômeda. E aí, ele coleta dados em tempo reais, que vai entendendo o comportamento do usuário e otimiza a exibição dos anúncios. É basicamente o quê? Ele vai encontrar a cada... botou um anúncio para rodar. Conforme ele vai alcançando o público, ele vai expandindo dentro daquele público que ele está trabalhando. Ficou meio confuso, né? Mas o que acontece? Eu botei um anúncio para rodar. Eu imagino o algoritmo como se fosse um mapa mental. Então, eu coloquei o anúncio para rodar. No primeiro momento que ele entregou um CPA, ele expande e encontra mais pessoas semelhantes, parecidas com aquelas que me entregaram o objetivo que eu coloquei de campanha. E assim ele vai fazendo cada venda que acontece. Pegou? E aí, agora, o machine learning. O que é o machine learning? A gente treinar o algoritmo para trabalhar para a gente. Que é, todo mundo sabe que no Meta, quem já leu a documentação, que todo mundo sabia as estruturas, sabe a documentação lá, que tem que entregar 50... Ninguém vê isso. Só o gestor de tráfego. Que tem que entregar 50 vendas, se a gente está buscando venda, em cada conjunto de anúncio para que ele saia da fase de aprendizado. Que essa fase de aprendizado é aquela que ele vai apanhar, o Meta diz isso, que ele vai apanhar até sair dessa fase de aprendizado e nos entregar performance. Até lá ele está aprendendo. Beleza? E aí, aqui, teve uma atualização na Meta, que faz desde 2025, que acontece do ano todo, né? Que é, além do conjunto de anúncio, ele também tem a inteligência do criativo, por isso que a gente está usando o Post ID agora também. Então, ele também tem a inteligência que já vem do anúncio. Então, hoje a gente tem as duas informações que são importantes. O conjunto batendo 50 ativações e aquele criativo que já estava performando lá no nosso teste. Então, a gente une as duas coisas agora. Então, as 50 ativações consiste... dá para ler aí, né? Então, foi o que eu acabei de dizer. As 50 ativações vai fazer o algoritmo aprender e aí sim entregar resultado para nós. Que é até uma daquelas perguntas ali. Por que num dia eu vendo e no outro dia eu não vendo nada? É porque está naquela fase de aprendizado. Já vai dando um check ali no que você respondeu para depois só faltar que não respondeu, hein? Eu não sei riscar isso aqui, cara.
É canetinha, cara. Eu aprendi e demorei, mas aprendi. Pega a canetinha aí em cima. Mas qual que é desse aqui? Ah, essa daí. Qual é a pergunta que tu respondeu? Não, aí tem que ser lá embaixo. O cara depois sabe nós vamos para canetinha. O cara sabe fazer gestão de tráfego, Depois mas a nós vamos- televisão vai me depois botar nós lá. vamos pra canetinha, depois Aqui, ó. Só ir aqui, ó. O Facebook, para ele, é mais fácil que isso aqui. Qual que você falou? Ó, como definir já foi. Boa, Cadê já a dá o check canetinha? aqui. Ah, tem duas? Tem duas, rapaz. Aqui, ó. Essa já foi. Essa já Hierarquia foi. de público é uma boa. Quem é que nós vamos falar depois? Qual outra que você falou aí já? A otimização, mas eu acho que essa pergunta quer dizer outra coisa. Acho que eu Como vou voltar escalar, nela. principais métricas. Quando devo Quando pausar? devo pausar. Eu falei ali, né, do conjunto, mas vamos seguir. Ih, tá devendo um monte Vamos ainda. lá. Viu? Por isso eu falo, deixa bem na televisão. Aí aqui é um exemplo, né, das campanhas de vocês em fase de aprendizado. Todo mundo já lembra bastante dessas campanhas lá em fase de aprendizado. E agora vem a pré-escala. O que acontece? O que é que eu chamo de pré-escala, tá? Deixa eu botar tudo as coisinhas aqui. O que eu chamo de pré-escala? A gente vai encontrar qual estrutura de campanha vai performar na tua conta de anúncio. Galera, isso é o ouro do conteúdo. Anota, grava, porque essa parte é muito importante. E isso na tutoria da galera fez muita diferença, trouxe muito resultado, tá? Então, prestem atenção, principalmente nessa parte, não perde atenção aqui. Vai lá, Vitor. Vamos lá. Isso é muito bom. Porque o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar o que vai funcionar para ti. Quem é que já viu aí? Ah, para mim não funciona as Advantage. Levanta a mão aí quem não funciona Advantage. Ó, viu? Tem. Olha lá. Quem que não funciona a CBO? Não, só funciona a BO aqui para escalar. Ah, ninguém mais está usando a BO. Pois é, aí que tá. Na nossa pré-escala, a gente precisa testar quase tudo. Eu vou entregar para vocês como que eu começo testando o que em 80% das situações performa. Em 80% dos testes que eu vou fazer, eu sempre começo por aqui. Então, a pré-escala, a gente vai selecionar os criativos validados no teste, se eu tive 2, se eu tive 3, independente de quantos eu validei lá. Depois eu vou definir os orçamentos, escolher os setups de campanha e subir as campanhas de pré-escala. Aqui o que a gente precisa ter, eu já meio que falei, que é as 50 ativações e o post ID, aquele criativo que estava vendendo. E agora, como é que a gente vai calcular o orçamento? Isso aqui é uma matemática. Tem uma galera, quem é que já ouviu, não botou ainda, né? Quem que já ouviu que tráfego pago não existe receita? Já ouviram, né? Que já levantou a mão. Todo mundo fala que tráfego pago não existe receita mágica, não existe passo a passo. Porém, o que eu trouxe é um cálculo de acordo com as métricas, de acordo com os dados. Porque eu sou um cara bem lógico. Eu não gosto de fazer tudo que eu vou fazer, eu tenho que... Todo mundo sabe que a gente conversa com nós mesmos, né? Todo mundo conversa consigo mesmo. Então, eu preciso me convencer que vale a pena testar aquilo ali. Então, eu tenho o meu eu que vai dizer, tá, mas por que tu vai testar assim? E eu preciso me convencer. E aí, como que eu me convenço? Fazendo esse cálculo. O meu CPA aqui, hipoteticamente, é R$20. E qual que é o cálculo? 50, que é as 50 ativações nos conjuntos de anúncio. O meu CPA, e eu divido por 7 dias. Que agora eu vou deixar rodar 7 dias. Agora eu não vou sangrar tanto. Eu já validei. Eu já sei o criativo que vende. Agora eu deixo ele rodar os 7 dias. Entendeu? Então, aqui eu trouxe uma hipótese de um orçamento baseado num CPA de R$20. E aí, uma pergunta que surgiu até na tutoria, que é,
Qual que é o CPA que eu devo usar para calcular? Quem que sugere? Qual CPA eu devo usar? Eu devo usar o CPA que eu estiver tendo naquela oferta nos últimos 30 dias. E não é o CPA do ROI 2, que eu nunca tive. Não é o CPA mágico que um dia eu quero ter quando a minha oferta estiver boa. É o CPA que eu estou conseguindo ter. Entenderam? Não é o CPA que eu sonhei que eu quero ter, que é, se eu tivesse esse CPA eu ia ficar rico. Não é. Porque tu não vai sair da fase de aprendizado se tu usar ele. E se eu tiver uma oferta nova? Que eu não tenho CPA ainda planejado. Não, mas aqui nós estamos falando de pré-escala, tu já validou. Já é a segunda etapa, né? É, tu já validou ela antes, aí agora tu já tem. Então a gente já traz o CPA da etapa anterior. Exato. Show. Porque tu já passou a primeira fase, tu já sabe o CPA que tu tem, e tu usa ele para fazer o cálculo. Show. E aí, nessa pré-escala, a gente vai testar estruturas de campanhas com esse orçamento. Quer perguntar ali? Com o tempo, o CPA vai variando, a tendência é aumentar. A partir de que momento você faz esse ajuste? Você falou 30 dias, tem que esperar os 30 dias para ajustar? Eu vou fazer... Não é que eu vou fazer um ajuste. Eu vou pegar o CPA dos últimos 30 dias na campanha que eu vou fazer hoje. Vou subir uma campanha aqui agora. Isso. Aí passou os 7 dias. Você subiu essa primeira campanha, passou os 7 dias. Você está se baseando nos 20 porque foi o teste de criativo. Mas pode ser que não tenha dado 20, deu 25, 26, você já faz o ajuste na semana seguinte, não precisa esperar 30 dias, né, nesse caso. Tá, entendi. Porque nós estamos falando do início. Não, é que eu vou... isso aqui é uma pré-escala, então eu vou avaliar o CPA médio dos meus últimos 30 dias. Tá. Se eu estou subindo agora, eu vou usar os últimos 30 dias. Entende? Os últimos 7, no caso. Né? A primeira semana. Começou a rodar Isso. agora? Sim. Dos últimos 7. E aí agora tu vai ter o CPA da escala. Tu teve o CPA lá, orçamento baixinho, fazendo os testes criativos. Agora, quando tu começar a escalar, que o jogo vai começar de verdade, tu vai ter outro CPA. Sim. Porque agora é CPA de escala. Sim. E aí, depois que tu rodar esses 30 dias inteiro, tu faz o reajuste do CPA para fazer o cálculo. Foi essa a tua pergunta, né? Isso. Foi essa, mas também baseando como é a primeira semana, ainda não tem. Mas o ajuste ele tem que ser aquela graduação de 20% a 30%? Não. Não, é o que tu tem. É o que tem. O CPA que eu consigo nessa oferta aqui. Essa oferta aqui de 37, eu tive o CPA de 20. Agora, essa semana está 25. Vai lá, calcula em cima dos 25 que tu está tendo. E o Facebook, quando ele informa lá aquele número de ativações, me parece que ele tem acumulado mesmo passando os 7 dias. Ou quando chega a 7 dias, ele zera. Tu consegue configurar, quando tu sobe uma campanha, a atribuição. Então, normalmente, se tu não sabe o que é, está 7 dias. Sim, está 7 dias. Está sempre 7 dias. Tu consegue alterar para 1 dia ou deixar os 7. Certo. E aí, depois de 7 dias, se você não conseguiu 50 ativações, ele recomeça? Só que como tu vai otimizando, a tendência é que ele recomeça, mas vai tirar os dias ruins, porque ela vai começar a ficar melhor. Então, os dias que vão caindo são os dias piores. E aí, conforme os dias vão passando, tu vai conseguindo ter resultado cada vez melhor. Mesmo quando não tem na semana 50, ele guarda algum tipo de inteligência ou não? Por exemplo, só conseguir 30 ativações naquela semana. Isso vai ter alguma validade para ele ou como não chegou nas 50? Não, o conjunto de anúncio ele vai sempre acumulando informações. Tá. Ele vai sempre acumulando. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse orçamento como base para mim testar estruturas. E aí, que estruturas eu devo testar? Aqui, quando eu começo a validei. Na pré-escala, eu vou fazer testes de estrutura. Um exemplo que eu gosto de testar sempre na pré-escala, que em 80% dos casos funciona, é 3x. Pegaram? 3x. O x da questão agora da pré-escala é quantos anúncios me entregaram CPA na fase de teste. Se eu tive 2 anúncios que me entregaram CPA na fase de teste, é esses 2 anúncios que eu vou usar na fase de pré-escala. Então, vai ser uma campanha, 3 conjuntos de anúncios iguais com os meus 2 campeões.
e a escala. Aqui, a gente vai ter a estrutura que a gente validou na pré-escala e vai colocar dinheiro de verdade. Eu vou trazer para vocês aqui. Aqui a gente, Vitor, aqui a gente já está falando de uma terceira etapa, então, da isca, né? Show de bola. Então, Isso. vocês estão entendendo que é uma etapa de cada vez. Assim que a gente vai validar a isca, a gente vai validar a oferta e por aí. Beleza? Show. Aqui eu falei para vocês só uma estrutura na pré-escala. Mas eu vou testar várias, até encontrar a que vai me manter o CPA que eu tinha lá no teste. Então, eu vou testar 3x, eu vou testar 3-1, eu gosto do 3, ou eu vou fazer 1-1x, que é uma campanha, um conjunto só, com os meus anúncios que eu validei lá na fase de teste. Então, eu vou buscar estruturas e eu vou priorizar, no primeiro momento, o CBO. Porque eu uso o ABO para testar e o CBO para escalar. Então, eu vou priorizar fazer as primeiras 3 estruturas baseadas no CBO. Nenhuma funcionou, eu faço a ABO. A ABO que normalmente funciona é uma campanha, 5 conjuntos e aquele anúncio campeão lá. Um só anúncio lá. Ô, Vitor, vou pedir uma coisa para você. Vai lá na TV. Quer que eu risco, né? Quero que você desenhe essa televisão aí. Quero que alguém passe uma vergonha igual que eu passava antigamente. Arrasta isso aí. Eu aprendo rápido, cara. Arrasta de novo. E eu demorei. Já aprendi a arrastar? Bom, pô, agora sim. Desenha aí a estrutura do CBO e ABO. Para quando você citar, a gente tem a cola ali do lado. Aí a gente está falando de campanha, de estrutura, grupo de anúncio e criativo. Uma campanha, 3 conjuntos de anúncios e o X, que é quantos anúncios eu validei na fase de teste. Show. Depois, 1-3-1, com cada criativo que eu testei lá na fase de teste. Essas são as estruturas de CBO que eu começo testando. Eu vou... Deixa na tela lá. Eu vou, para a galera tirar foto, eu vou começar por aqui. Então, essas 3, com o orçamento dos R$140. Ah, gostei. Viu como é bom? Vicia. Tanto que eu tenho uma em casa dessa. Ó, R$140 é o orçamento. Nessa CBO aqui, 3x, 3-1, 1x. Assim, simples, a gente testa. Uma dessas estruturas tem que funcionar. Se nenhuma funcionar, a gente vai para ABO. Vou trocar a cor. Bem? Opa. Ô, Brian, aprendi a trocar a cor. Eu agora tenho uma no escritório, eu faço mentoria com televisão dessa. para ter motivo para usar. ABO 151. Agora tá bom, agora já risquei demais. Uma dessas estruturas aqui vai funcionar para ti, para tua conta. Uma dessas estruturas vai funcionar para tua conta. Você testa uma de cada. Você começa 3x, não deu certo, vai 3-1, não deu certo. Tá. Exatamente. Vou por ordem. Pré-escala. Pré-escala. Uma semana. Pré-escala. Uma semana é o suficiente para você começar a escalar depois. 140, eu vou seguir a mesma ideia dos 3 dias ainda. Na pré-escala, os 3 dias ainda. 3 dias. 3 dias. Porque eu estou colocando já R$140. Certo. Eu estou querendo... Vai dar o quê? Num ticket de R$20, é quase 10 vendas no dia. Mais de 10 vendas. É 12 vendas no dia. E o que te vai validar aí para você passar para a escala? Então, né, vamos ROA 0? O CPA. Pagou, CPA que eu quero. custo de Meu CPA aquisição. meta. Meu CPA meta que eu estava conseguindo ter lá no teste. Eu vou trabalhar com ele.
Aí eu vou subir a primeira estrutura, vou ver. Se o CPA se manteve, lindo, eu nem vou gastar tempo com as outras. Sigo nele. Ô, Vitor, tira uma dúvida. A gente sabe, né, que de conta para conta, às vezes tem variação, principalmente de BM. Como que você faz o teu teste nesse sentido? Você testa outras contas de anúncio ou você testa uma única conta na mesma BM? Eu testo 2 contas. 2 contas? 2 contas. E aí também depende do teu orçamento e da escala que tu quer ter para projeto. Isso vai mudar de projeto para projeto. Mas eu tenho um projeto aqui que eu quero escalar com força, eu já testo em 2 contas diferentes. 2 contas é suficiente. Tá, e em relação à BM, você testa só uma BM só? Ou Só. você lateraliza para fazer o teste criativo? Só uma BM. Fechou. Uma BM para mim já resolve. Tá? Eu conversei com a Meta, isso aqui até é uma informação bem legal, nem está na apresentação. Eu conversei com a Meta, com os carinha lá, que às vezes não é todo mundo que sabe alguma coisa, mas conversando com ele, teve uma parada que ele falou que abriu um pouco a minha mente aquele dia, que é o seguinte: qual que é o nome da BM? Qual que é o nome da BM? Gerenciador de negócios. Então, quando foi criado o gerenciador de negócios, ele foi pensado para agências e não para um infoprodutor, para quem vai trabalhar sozinho. É para agências. Na mentalidade da Meta, foi para agências. E aí veio a Lei de Proteção de Dados. Quando veio a Lei de Proteção de Dados, o que a Meta teve que fazer? Em vários casos, as agências elas são nichadas. Então, elas vão atender o mesmo segmento. Então, elas vão ter vários clientes do mesmo segmento. Então, cada conta de anúncio da tua BM, ela está hospedada em servidor diferente e ela não se troca dados. Então, tu testando em uma conta diferente, é basicamente que tu estiver testando numa BM diferente. Porque ela não está se trocando dados, a não ser quando tu compartilha pixel, quando tu compartilha os teus próprios dados. Mas entre elas não se comunicam. Por isso que esses testes de estrutura, testes de criativos, vai ter performance diferente. Vai ter criativo que tu vai validar numa conta e não vai validar na outra. Isso vai existir. Vai ter conta que vai performar um 3x e na outra não vai. Por isso que eu trago sempre esses exemplos de pelo menos 4 estruturas, para que vocês tenham ideias de estruturas de campanhas diferentes para poder testar. Uma delas vai funcionar, com certeza. Pode voltar para os slides, por favor? E agora, na fase 3, a gente tem o criativo validado e a gente tem a estrutura que funciona. Alguma daquelas lá. A gente sabe qual que a estrutura está funcionando, porque a gente testou na pré-escala e ela está rodando até hoje. Beleza? E agora é onde a gente vai trabalhar a escala. E aí eu trabalho 3, 4 níveis de escala. Nível 1. Eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz lá na pré-escala, só que agora eu divido só por 3. Em 3 dias, a minha campanha sai da fase de aprendizado. Então, vai passar 3 dias, ela vai ter 50 vendas. Se eu estou com a estrutura certa, se eu estou com os criativos certo, ela vai sair da fase de aprendizado. E depois, tu vai parar de tô rico, tô pobre. Só que o que acontece? Esses primeiros 3 dias, tu tem que estar disposto a sangrar. Porque pode acontecer de, no primeiro dia, tu fazer uma venda com um CPA de R$300. E no segundo dia compensar. E no terceiro, tu já ter ROI. Acontece. Nível 2 de escala. Eu não divido. Agora eu não divido mais. Eu pego as 50 ativações, vezes o meu CPA e não divido. E aí, aqui, a partir do nível 2, é quando a galera do infoproduto, da galera que está começando a escalar, precisa ter do ladinho o chá de camomila. Porque eles vão ficar olhando, dando F5 no gerenciador a cada 2, 3 horas. Tem que deixar rodar. Tem que deixar rodar. Nível 3. Eu vou, além de não dividir, eu vou multiplicar pela quantidade de conjuntos. Aqui eu dei um exemplo de 4, mas com a quantidade de conjuntos que eu validei lá na minha pré-escala. Então, se eu validei aquela 1, 3x, eu vou fazer vezes 3. Beleza?
E o nível 4, eu só multiplico e não divido mais também. E aí a gente tem um nível 4 de escala. E aí, aqui no nível 4, é um ponto bem importante, porque a minha... Lembra que eu falei para vocês que eu tenho 2 pessoas dentro aqui, que um conversa com o outro? Vocês também têm? Eu não me convenço colocar mais do que o nível 4. Às vezes, eu até faço um teste meio louco ali e coloco algum orçamento um pouco maior. Mas, normalmente, eu não vou ultrapassar o que eu calculei e é o meu nível 4. O orçamento lá na campanha. Então, validei que é 3x. Eu acordei que eu acho que eu ganhei na Mega Sena. Eu não vou botar 10 mil. Eu não vou conseguir, o meu eu não vai conseguir me convencer de colocar 10 mil. Eu vou colocar o máximo do meu nível 4 na campanha. Porque senão, aquele dinheiro que eu vou pôr excedente, normalmente não volta. Normalmente não volta. Do orçamento por dia apenas. Fala de novo a pergunta aí. Então, aquilo lá de aumentar 20% a 30% do orçamento apenas por dia, morre por terra. Não, a gente vai fazer. Isso aqui é para a campanha nascer assim. Tá. Tu vai nascer nesses níveis. Eu estou com a estrutura lá, criativo validado, eu sei qual estrutura funciona, eu vou nascer no nível 2. Eu vou nascer com R$1.000. Tá. Vou publicar a campanha com R$1.000. E Beleza. passou 3 dias, vai lá e bota 30%. Ela já vai para 1.300. Vitor, você cria, então, na escala, uma outra campanha. Uma campanha nova, com a estrutura validada e com os post-ID. Se na tua estrutura, que você tinha 3 conjuntos, lá você colocou CBO e só estava só um conjunto funcionando. Então, teoricamente, você não vai usar nem o nível 3, nem o nível 4. Não entendi a tua pergunta. Eu fiz na pré-campanha, você utilizou uma campanha com 3 conjuntos. Então, você está validando ali. Ali, só um conjunto deu bom. Os outros não deram. Normalmente, vai sobrar só um conjunto. Vai sobrar só um conjunto no final do dia, no final da semana. Vai sobrar só um. Entende? Mas ela vai nascer os 3, que foi essa estrutura que eu validei. Eu não vou... Porque sobrou... Passei 10 dias rodando, estou otimizando e ficou só um conjunto ativo depois de 10 dias. Na pré-escala. Eu não, agora, quando tu subir uma campanha nova, tu não vai fazer uma campanha, um conjunto e o teu criativo. Tu vai continuar subindo campanhas novas na estrutura que tu validou. Sim, mas eu crio só um conjunto só, né? Não, tu vai continuar. Se tu validou que é uma campanha, 3 conjuntos de anúncio e 2 criativos campeões, quando tu fizer a campanha de escala, tu vai fazer aquela estrutura lá. Não é porque só... Porque o que acontece? Isso aí é um negócio legal. Que eu descobri, dando aula na tutoria, que é só os gaúchos que falam lomba. Né? Os gaúchos falam lomba, né? Mas quem não é gaúcho não sabe o que é lomba. Você sabe o que é lomba? Eu lembro disso. É ladeira. É a ladeira para quem não é gaúcho. Que é lá no morro, lá vai descer. Então, qual que é a estratégia dos 3? Por que em 80%, 90% dos casos funcionam os 3 conjuntos de anúncio? Que é o exemplo que eu gosto de dar. Tu está na ladeira. Tu está com 3 pneus. Os meus conjuntos de anúncio são os meus pneus, que são exatamente iguais. E eu vou soltar eles ladeira abaixo. Os 3 pneus vão chegar iguais lá embaixo? Não. Não vão chegar. E a mesma situação é a otimização da meta. Tu não vai ser os 3 conjuntos de anúncios que vão performar igual. Tu vai ir matando o que não está te entregando performance e vai deixar o que entrega. Só que a estrutura que tu validou de pré-escala é nascer com os 3 conjuntos. Vamos caminhar para o fim aqui. Daqui é só um printzinho, que é machine learning, tal, que é as campanhas otimizadas. Então, para encerrar, recapitulando, o que a gente aprendeu? Testar criativo, estrutura de pré-escala e a escala. A escala fazendo o algoritmo entregar para nós o resultado. E aí, é um negócio que eu gosto de trazer para vocês, que
Vocês conseguem ver com aqueles níveis de escala que os 6 dígitos por mês é fácil de chegar? Porque se eu estou validando aqui e eu coloco já o nível 2, que é R$1.000 por dia, é 2 campanhas de nível 2 e eu já estou chegando perto dos 6 dígitos. 6 dígitos por mês é 13.500 dia. Então, eu já estou chegando perto lá. Aí conta mais as campanhas de pré-escala que estão rodando, mais os testes criativos que eu estou fazendo, eu já estou 6 dígitos por mês. Feito, gente? É isso, Brian. Só isso tudo? Só isso tudo. E as perguntas lá da tela? Vamos lá, então. Agora tem que voltar para o lado, né? Galera? Você acha que... Por isso eu anotei tudo. Vamos voltar para cá. Quem sabe faz ao vivo. Tem mais uma. Deixa eu traduzir para você que eu fiz no meu dialeto, né? O tráfego faz direto para a página de venda? Sim, tráfego direto. Isso tudo que a gente falou aqui é tráfego direto para a página de vendas. Show. Otimização. Vamos dar um check? Calma. Vamos dar um check. O verdinho. Vai dar um check aí. Show. Como que a gente otimiza? Foi o que você mais falou, né? Então, acho que pode dar o check. Né? Como escalar... Quem perguntou o otimização aqui, tem ainda mais alguma dúvida sobre? Acho que vai de encontro com a dúvida dele, Vitor. Só para complementar, você falou que você desliga o conjunto, isso em ABO. Mas na escala em CBO você também costuma desligar? Tem dado certo? O exemplo que eu dei é o CBO. No CBO você desliga na escala? Desligo. Não mexe na estrutura? Não, eu desligo. Mas o que não performou, eu desligo. Antes de 50 eventos ou pós 50 eventos de compra? CPA. Dentro Minha do CPA. métrica principal é CPA. Por exemplo, tu vai ter um conjunto Neymar. Tu vai ter um conjunto que está correndo na frente, te entregando o CPA que tu quer. E vai ter 2 ali apanhando. Às vezes, tem um que gastou... O Neymar é o que apanha, né? Que cai, né? Que se atira. Acho que ficou confuso esse exemplo aí. Tu vai ter aquele conjunto, por exemplo, que gastou lá seus R$100 e não fez nenhuma venda ainda. Mata. Tem por que deixar ele lá. E vai ter também o outro... O que acontece aqui? Eu tenho um conjunto vendendo, ele sugando quase toda a parte do orçamento e me entregando CPA. O outro que suga quase nada de orçamento e vende dentro do CPA, às vezes até mais barato. E o outro que só gasta e não entrega nada. Tu vai matando. Desliga o que gasta e não entrega nada. E deixa os outros 2. Se disputar aquele orçamento que tu tem. Fechou. Show. Como escala, eu respondi, né? Isso, bastante. Principais métricas para esse funil. CPA. CPA é a métrica mãe, pai, tudo que tu quiser dizer. Show. Linkando agora um pouco a página de vendas, qual que é o connect rate mínimo que você exige numa página de vendas ali do anúncio para a página de vendas da 80. 80? Putz. Mudar a estrutura então de Quanto tá de aí? hospedagem. Eu tô usando a ClickMax do Thiago Fim 60%. Então, tem muitas coisas que influenciam no connect rate. O criativo influencia. Não é só servidor, não é só página. As pessoas, o criativo ele pode derrubar porque as pessoas estão acessando e saindo rápido, porque eles chegam lá e não é o que eles estão pensando. Então, eles saem rápido. Então, connect rate, a gente precisa pensar em toda a estrutura, inclusive servidor, mas não é o primeiro tópico. 60% ele pode ser melhorado, porque pode ser anúncio, provavelmente. Quando é muito ruim, tem vários pontos, né? Mas no sentido de, se tiver 15, aí deu merda. 30, deu merda. Mas 60 tem criativo, né? Eu concordo com o Brian e tu vai conseguir ver isso olhando o teu gerenciador. Tu vai ter alguns criativos que te entregam 80%, 70%, mas não vendem. Porque aquele criativo que vende, que te entrega o connect rate de 60 e lá na média fica 60, ele vende. Porque ele traz um lead um pouco mais qualificado. Entendi. Tu vai conseguir ver isso lá no teu gerenciador, tu vai ver. Quando devo pausar? Aqui eu respondi, principalmente agora, né, falando dos 3 conjuntos lá, dando exemplo para o colega que quando tem algum conjunto que não vendeu nada, a gente pode pausar.
Uhum. Essa campanha da estrutura de um 3x, por exemplo, é normal tu ficar 15, 30 dias com a mesma campanha rodando com um conjunto só. Ela nasceu 3, mas ela vai seguir escalando com um só e aumentando os 30% de orçamento. Show. Quando acelerar, eu respondi. Já respondeu, É. show. Ah, viu? Tu falou que... Pô, tá gabaritando, hein? Boa pergunta essa primeira aí. Rodar no YouTube? Então, as iscas, a gente tem testado no YouTube também, mas não flui. Até o momento, a gente não conseguiu ainda acertar uma estrutura com as iscas no YouTube. O que a gente, às vezes, acerta é para o webinário gratuito, porque daí acaba que o lead já está acostumado a assistir vídeos longos, ele já está naquela vibe lá do YouTube, sabe? Mas a gente... De isca, o único que eu vi que deu certo no YouTube foi mercado de investimento e viagem. Porque os canais de viagem são muito ativos, inclusive para a web, né? Os canais do YouTube, muita gente acessa o YouTube para pesquisar coisa de viagem e aula de investimento. Então, essas duas iscas, assim, são esses dois mercados que eu já vi que deram certo. E para o webinário, isso se replica também. Tá? Nicho no YouTube, vários webinars dão bom, mas o principal é viagem, mercado de investimento, mercado financeiro ali. E é isso. É um lead mais caro, mas ele é bem mais qualificado, porque o lead que o YouTube entrega é com uma qualidade bem superior. Caro, mas a chance de fechamento ali é bem maior. Calma aí, espera o microfone aí. Boa pergunta. O que mais você roda é o estático ou o vídeo? Porque aqueles estáticos, só completando aí, os estáticos lá, a gente faz campanha de R$10, vende pra caramba, muito disso a gente foca bastante numa rede ali forte para aquilo que a gente quer e depois os R$10, vende muito. Vende até mais do que os de vídeo. O que eu volto vou responder te dizendo que com os vídeos a gente acerta mais fazendo menos. Então, com 4 vídeos eu acerto 1. Com imagem eu tenho que fazer as 9 para acertar 2. Eu faço volume, só que daí não depende do expert. Eu faço volume e acerto menos. Enquanto o vídeo eu faço 4 e 25% de assertividade. Você faz o Frankenstein lá também? O vídeo? Que Sim. pega o hook? Faz. Isso aí tem dado bom também. Isso é o melhor. Faz. Show. Remarketing. Remarketing eu não tenho feito. Por quê, né? Não. Porque o remarketing, hoje, ele acontece por osmose, digamos assim. Porque quando a gente usa a campanha Advantage, a gente vai excluir só o público quente lá, os seguidores do Instagram. Nível de impressão, 10. Não, tem que é remarketing, pô. excluir a galera lá da tua base. Todo mundo vendo 10 vezes o criativo no mesmo dia. O remarketing a gente não faz, porque as campanhas de escala já vão fazer. Para aqueles públicos indecisos, a gente exclui só a galera que já está seguindo e que já comprou, já está dentro do funil, né? E o resto deixa lá. Nem para web, né, a gente tem feito remarketing. A gente vai falar disso amanhã. Então foi hierarquia de público. Então, como aqui a gente não faz remarketing, não tem muito hierarquia de público para fazer. O que eu faço é excluir. Aí aqui é legal dizer os públicos que a gente exclui. Sempre das campanhas de... porque a isca é para renovar a base. Ela tem que servir como renovação de base. Então, eu não posso bater nos seguidores. Escreve aí para a gente isso é bem bom. Agora que já pegou a manha, quais os públicos que a gente exclui para a isca? Amanhã a gente vai falar de web, né? Mas para a isca, vamos botar essa hierarquia. Seguidores. O engajamento do Instagram. ...90 dias. Dá o microfone ali,
Por favor. Ari. E do Pixel, os compradores, obviamente. E eu excluo também o Page View. Eu já tiro todo mundo de lá. Quer perguntar? Então, quando você trabalha essas exclusões e coloca o Advantage, ele meio que fica como sugestão, ele não dá uma ignorada nessas exclusões? Lá no Advantage, a gente consegue colocar a exclusão um pouquinho antes da sugestão. Quando tu abrir teu gerenciador, depois que tu tiver o Note, eu consigo te mostrar. Lá no gerenciador tem a parte onde tu coloca a sugestão e antes um pouquinho tem as exclusões. Que aí tu exclui essa galera. É lá onde é que tu vai colocar. Que é onde tu consegue colocar a idade mínima. Tu pode dizer, eu só quero que entregue acima de 25, que é o máximo que tu consegue colocar de idade mínima. Tem o 18 e tu pode colocar até 25 de idade mínima. E logo abaixo ali tem os públicos de exclusão que tu consegue pôr, mesmo na campanha Advantage. Show. Uma dúvida, você exclui o page view, mas não tem a chance da pessoa que visitou a página, mas não se tornou comprador ainda, ela vir a comprar? Não entendi por que você exclui o page view. Porque eu quero renovar... Olha lá, ficou subindo o morro, cara. Tem um público comprador. O comprador... Esse eu excluo, beleza. Mas o cara que não é comprador, ele entrou no page view, ele tem a chance de ver o anúncio novamente e comprar. Por que é excluído? Porque senão a minha frequência... Aí vai ficar a frequência 10 lá do Brian. A frequência começa a subir, eu começo a gastar de novo. Cara, e daí, já linkando com uma coisa que eu estava tendo quando eu estava tentando escalar. A minha frequência estava subindo. Será que pode ser por causa disso? Claro. Entendi. Beleza, Você está mostrando para a mesma base sempre. É o público quente. Ele vence, ele vai acabar. E aí tu fica mostrando público quente. Esse é o problema da gente não conseguir fazer live semanal para público quente, porque ele vai acabar. Por isso, quando a gente escala o webinar, as iscas, precisa ser para frio. Não tem outro caminho, porque a gente precisa de público novo. E a gente vai sempre excluindo. Virou público quente, ele é excluído. Virou público quente, ele é excluído. Eu estou sempre renovando base, no webinar e na isca. O que tu pode fazer, talvez, é uma campanha ou outra, tu deixa ele de fora. Se tu quer essa preocupação aí de ficar batendo nele pelo menos os próximos 7 dias ainda, até ele tomar uma decisão, e depois tu tira, tu pode fazer isso, entendeu? Eu não faria remarketing, mas tu pega algumas campanhas de escala e esquece de excluir ele. Deixa ele lá. Que daí tu sabe que a frequência vai ir um pouquinho acima e tu controla a CPA. Se a CPA está dentro, deixa rolar. Mas na escala de verdade, quando tu for botar os 1000 por dia, exclui ele fora. Vitor, mas nas campanhas de imagem, pode aparecer várias vezes para a mesma pessoa sem que ela tenha clicado, e aí não vai ter o page view. Então vai aparecer lá para ela 2, 3, 4. Isso acontece. Eu estou excluindo o engajamento, né? Se ela curtiu, já saiu fora. Sim, mas só ela viu, nem curtiu. Isso aí não tem o que fazer, né? Tem o CEPA. Sabe o que é o CEPA? Não, né? É um público que eu dei nome para ele. Não existe nome, né? Eu dei o nome para ele de CEPA, que é contas. Lá quando tu vai criar um público de Instagram, tem um nome lá. O CEPA é o contas, central de contas, né? Contas de engajamento com publicações e anúncios, que é o CEPA. Então, contas de engajamento com publicações e anúncios. Esse aí pega qualquer pessoa que viu o teu anúncio, curtiu, fez alguma coisa ali, ele já exclui. Ou seja, mesmo que ele não tenha interagido, se ele viu... Ele tem que interagir, ele tem que ter tido um engajamento ali com aquela publicação. Mas esse engajamento, ele vai pegar o do Instagram, não pega o dos anúncios. Uhum. O CEPA pega de publicações e anúncios. Ok. Nessa campanha de escala, pode chegar um momento da campanha parar de performar? Pode. O que eu costumo fazer? Quando eu tenho uma campanha, não é Neymar, diz um outro jogador, Cristiano Ronaldo, tem uma campanha muito boa que me vende sempre, e eu tem que se atualizar. Eu pego um range aí dos últimos 30 dias, ela é excelente, CPA muito bom. O que tu pode fazer que agora os últimos 7 dias e os últimos 3 dias está ruim? Tu pode colocar anúncio novo lá dentro. Pega anúncio que tu está validando e joga dentro dela. Ou seja, eu peguei um anúncio novo, não preciso nem pré-escalar ele, porque lá é só para testar a estrutura. Posso jogar direto lá.
Exato. E sempre você considera um anúncio bom tendo uma venda. Ou aí você já tem um critério um pouco maior? Ela tem que fazer bom 3 vendas. 3 vendas, tá. 3 vendas é um anúncio bom. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma lista de sardinha, que eu não quero que eles chegam lá. Se eu subir essa lista e der ali como negativar ou até um lookalike para... Você acha que o algoritmo começa a aprender a não trazer essa galera? Você acha que isso... Qual é a sua tese aqui? Louca. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer que nem o Brian fala. O anúncio. O anúncio, tu repele essa galera. Então, no anúncio, tu já fala, é para ti que... E aí, tu coloca dentro da copy do anúncio gatilhos que faz a sardinha sair fora. Eu não entendi a pergunta. Faz de novo, por favor. Vamos supor que eu tenho uma lista de tá, sardinha. Tá, que eu já identifiquei que é sardinha. Aí eu subo essa lista para negativar, para tentar... Vai negativar, se você é uma lista de 10 mil, vai negativar esses 10 mil. Mas não é bom para performance. Não vai funcionar. O que acontece? É igual o público quente. Aí depois tem muita gente que... outras estratégias desse perpétuo que a gente faz. A galera começa, vamos validar um webinar? Bora. Aí coloca lá, público quente. No primeiro mês, primeira semana, vai converter 20%. A estratégia fala assim, pô, muito boa essa estratégia de webinar. Na segunda, o público quente acabou. Ele vai para o lookalike. 2 meses, no final do segundo mês, o lookalike acabou. Porque ele está pegando o lookalike de um Instagram, às vezes, de 5 mil pessoas. Então, o lookalike ele já era super pequeno, pouquíssima informação. Então, por isso, outras metodologias não dão certo, porque não sabem rodar para público 100% frio. E aqui eu nem falo para mentorado, para ninguém, começa com quente. Vamos validar até o script, porque quando for para frio, o game vai ser totalmente diferente. E a gente já começa no mais difícil, porque é isso que vai fazer como eu faço há mais de 400 semanas rodando. Entendeu? Se eu começar, e muita gente tenta, Brian, estou fazendo lookalike, parou de performar. É claro, esse público ele é finito. Ele vai pegar uma referência de 10 pessoas, essas 10 pessoas ele fica esmiuçando 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, mas da mesma referência. Então, por isso, a gente não usa nem lista para subir isso. Tá? Principalmente lista de sardinha. Tem que excluir isso, fingir que tu nunca capturou esses caras. Eu tenho uma hipótese do novo lookalike. Eu tenho uma hipótese que no meta está existindo um novo lookalike, que é a gente pegar o nosso público personalizado, bom, por exemplo, o purchase, a galera bem segmentada que a gente tem, e usar ela como sugestão. E não ficar criando os lookalike, jogando lá. Jogar ela como sugestão numa campanha. E o lead scoring, né, que a gente vai falar amanhã. Então também é um teste para se fazer depois, quando for trabalhar estruturas e escala. Então põe esse público como público comprador, né? Porque tem 2 formas de você colocar o público lá. Um é dos enganjados, os outros são dos compradores, não é isso? No Facebook? Não, eu estou falando lá tu vai subir uma campanha, Sim. Advantage lá, Sim. e tu consegue sugerir um público. Isso. Não é nesse campo que tu está comentando, não. É no público mesmo da campanha Advantage. Quando tu coloca um público lá, ele vai ficar como sugestão. E aí, essa sugestão, na minha hipótese, é o novo lookalike. Entendeu? Mas não corre o risco de mostrar para esses compradores? Ou é só sugestão e ele vai buscar outros? Porque ele deve mostrar a princípio, né? Na documentação da meta, diz que ele não vai mostrar no primeiro momento. Ele vai usar como sugestão mesmo, como disse. Só isso tudo, galera? Muitíssimo obrigado, meu parceiro. Uma salva de palmas. Vitor Nascimento. Valeu, meu parceiro. Valeu, gente. Simbora. E aí, galera? Bom? Bom demais? Galera, cadê os microfones? Pode acender a plenária. Quero saber quais foram os maiores insights desse último bloco agora. De tráfego, principalmente, e do que vocês entenderam da isca. Quem vai ter insight aí?
Melhores insights da isca, ou principalmente de entender. O que foi? Quer falar alguma coisa? Deixa eu falar aqui. Vamos caçando um insight, por exemplo, funil de isca, de produto e tudo mais. Todo mundo já sabe qual que vai rodar. Você que está cheio de perguntas, qual foi teu insight? Já pensa aí que eu... Calma aí. Quero saber, você perguntou. Quem perguntou mais aqui, eu vou... Não sei quem foi. Show. Não, eu tive muito aprendizado, né? Agora alguma coisa, agora fala alguma coisa aí. Não, insights a gente vai surgir daqui a pouco, né? Agora tem que processar todas as informações, né? Mas tirou muitas dúvidas que certamente vai dar bom. Show. A gente está quase caminhando aqui para o final do dia de hoje. Eu quero saber quem tem os melhores insights. Assim, aquele insight, eu sempre, quando vou em evento, eu divido insight de 100 mil, insight de 500 mil e insight de 1 milhão. Alguém aqui tem insight de 100 mil, 500 ou 1 milhão? Ninguém nada, né? Não, gente, vamos lá. Senão eu vou descer aí e vou passar o microfone. Quem teve algum insight? Compartilhem aí. Essa turma aqui, que falou pra caramba, vamos lá. Insight. É porque tá cheio de tarefas já para fazer, né? Já tá até preocupado. O insight passou. Eu acho que a isca, né? Não tem... Acho que a isca foi um insight legal para a gente conseguir escalar, né? E essa da última aí, tirar também quem viu a page view, para mim também foi um quebra de paradigma aqui agora também. Show. E hoje, da maior anotação do dia de hoje, um insight do dia inteiro. Quero que todo mundo pense. Eu gostaria de pelo menos 5 insights de hoje, do dia inteiro. A gente falou de isca de baleia, de sardinha, de MQL. Fala aí. A clareza do funil do webinar, né? As etapas em si. Eu nunca rodei webinar. Vou começar a rodar a partir da semana que vem. Tenho um expert, vou começar a montar do zero. Boa. Mas eu não tinha clareza. Sei fazer lançamento, meteórico, o perpétuo em si. Mas o webinar em si, não tinha essa clareza, principalmente a questão de excluir o público desqualificado, no caso, né? Do exemplo que você deu da baleia da sardinha. Então, acho que isso já matou a pau. Excelente, muito bom. Aqui na frente, nessa mesa aqui da frente. Vamos lá. Acho que o que mais pegou foi a parte de comunicação, porque no comercial da nossa empresa a gente recebe muitos leads frios. E eu não mexo com essa parte de marketing, eu sou só comercial, mas dá para perceber os clientes que a gente recebe e pelas campanhas que eles rodam, que não está claro para quem eles estão mandando essas campanhas. Então, hoje a gente recebe muito lead que nem tem produto. Eu vou fazer o que com esse lead? Então, com certeza, ele está no grupo de sardinha. Então, isso faz com que a gente leve isso para a empresa também, que a gente precisa rodar a campanha para a baleia ali, não para esse povo de sardinha. Isso é um bom gancho, porque a gente consegue saber quais criativos estão trazendo sardinha e quais criativos estão trazendo baleia. A minha otimização é isso. Eu tenho um formulário, como eu vou mostrar amanhã, um formulário de MQL. Formulário, assim, você tem produto validado? Quem chega nos meus anúncios não tem produto validado, é sardinha. Se esse anúncio está trazendo mais de 30% de sardinha, eu desativo ele. Olha a clareza que a gente chega. Esse criativo, a copy, está trazendo sardinha, ele está desativado. Ou até a imagem, alguma coisa assim. Show? Então, olha até onde a gente vai e o quanto de clareza isso traz para o negócio. Você não precisa ficar pensando, preciso fazer tudo de novo. Cara, não sei se o problema foi o pitch, se foi a oferta, se foi o preço. A gente sabe, a ponta inicial é como a gente está botando gente para dentro. A gente está botando gente para dentro errado. Show. Muito bom esse insight. Passa ali. Não, eu posso até acrescentar o seguinte. Obviamente que eu já trabalhei com isca, com lead, a gente tem vendas, né? E o que acontecia? A gente já testou várias estratégias. Todas deu bom. Todo lançamento, chegamos a fazer webinário, meteórico, tudo. Mas o problema que eu identifico era o que acontecia. A gente tinha um pico de venda e depois parava. E por que parava? Justamente porque a gente estava trabalhando com o público mais quente.
E a gente não estava sabendo trabalhar com o público frio. E o grande, vamos dizer assim, o grande benefício que eu tive hoje é exatamente como trabalhar de ponta a ponta para ter esse público qualificado. Exatamente. Porque é uma coisa que é desde o criativo até a própria isca, ou seja, é uma estrutura mesmo, não é um item ou outro. Porque um item ou outro você ainda vai ter um benefício, mas não é, durante esse processo, vai ter perdas. Uhum. Então, esse funil ele ficou muito claro e essa era a grande dor que a gente tinha. Porque a gente tem resultados, tem excelentes depoimentos, né? Do público que já estava quente, enganjado, público de 10 meses acompanhando, porque o público ele precisa, né? Principalmente quem fez compra ruim, fica mais difícil, é uma dificuldade que a gente tem. Público que já comprou, não teve benefícios, e mesmo que a gente mostre os resultados, alguma coisa assim, ele acaba questionando mais. Sim. Agora, se eu tenho essa qualificação desde a ponta e até com uma entrega interessante, né, com uma isca, certamente eu vou trazer esse público mais aquecido para um fechamento maior. Isso que eu ia falar. E o fechamento é mais rápido. Inclusive, eu até estava comentando, né, que na hora do almoço eu cheguei à conclusão que eu ia ter bastante vendas na isca, porque a gente conseguiu levantar muitas coisas aqui. E aí eu falei, poxa, agora minha preocupação é como vender no webinário, mas com o que a gente teve aqui de complementações. Você vai como vender no webinário. Sim, mas só essa questão da gente chegar e dar na denominação do que vai ser, com aquela estrutura, muito já valeu. O primeiro dia já valeu. Muito bom. Muito obrigado. Mas quem? Mesa aí de trás. Mesa aí de trás. Qual foi o maior insight? Os fofoqueiros ali, ó. É isso aí, vamos lá. Falar o quê? Falar o quê? Não, a gente estava conversando exatamente sobre os insights mesmo, né? Show. Essa questão de filtrar pelo criativo é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? E a gente não presta atenção no óbvio, a gente está sempre pensando naquela coisa mágica que tem que achar, mas, na verdade, o fundamental é isso, né? Então, criativo, essa clareza no criativo, em filtrar através do criativo, de repelir essas sardinhas, para mim, é o que virou a chave hoje. É coisa... Mas, como eu estava dizendo, muito bom, obrigado pelo insight. Pô, de novo, cara. Deixa o microfone ali. Bota um púlpito ali. Bota já um headset nesse cara aqui. Você estava me cobrando para falar, então eu vou falar. Não, eu tava brincando. Não, eu Bota sei, um headset nele, igual esse daqui, ó. Deixa ali já na mesa. E tem uma coisa, até complementando o que ele fala, que ele comentou. Vamos lá. Quando você traz esse lead ruim, e aí você começa a usar as estruturas de inteligência da Meta para buscar público semelhante, putz, isso vira uma bola de neve. E o outro ali queria usar essa lista ainda. Exato. É isso, muito bom. Desse lado aqui, gente, porque é só o lado daqui, vocês estão ficando para baixo, para trás, assim. Vamos lá, alguém desse lado aí. Show. Vamos recuperar agora, hein? Galera do lado direito. Bora lá, com força, agora é com vocês. Bom, o insight que eu quero compartilhar aqui, até anotei quando o Vitor falou, que é tomar o chá de camomila. Porque vai dar, né, aquela ansiedade, aquele nervoso, tem que ter a paciência de, em alguns momentos, quando estiver ali fazendo, né, o nível 3, para ter esse estômago para ver que em pelo menos no primeiro ou segundo dia ali, não ter a venda que a pessoa espera, né? Mas com o tempo ali já está validado, né? Show. Esse foi o insight, o chá de camomila. Muito bom. Mais quem? A mesa do lado ali, ó. Isso, boa, meu amigo. O grande pilar de hoje foi a isca de baleia, né, para selecionar bem as pessoas, e finalizou com chave de ouro, que como é a forma correta de escalar essa isca de baleia, né? Trabalhar bem as exclusões e os públicos e a metodologia de escala, né? Então fechou com chave de ouro. Excelente. Todo esse conceito aí. Muito bom. Esse era o objetivo do primeiro dia. Para a mesa ali no canto. Para mim foi a promessa, o lance, porque quando a gente criou junto com a Expert,
na nossa visão, estava muito foda. Agora eu parei para ler para a pessoa, falei, rapaz, mas que bosta. Ninguém entendeu nada mesmo, né? Realmente, tipo, como você falou, cara, lê para você mesmo, tenta entender. Não entendi nada. Ficou uma promessa grávida, digamos assim. Você não é objetivo. Você precisa explicar, né? E aí eu tirei foto de todas aquelas para a gente sentar de novo e falar, vamos tentar ser objetivo sem ser apelativo nesse sentido. Então, para mim, fica um pouco óbvio que o motivo de um dos nossos webinários de desenvolvimento não estar vendendo nada é justamente por isso, porque a promessa fala nada com coisa nenhuma e um monte de coisa abstrata. Então, para mim, é isso. Show. Mais quem aí da mesa? Vai passar para lá. De manhã você falou uma coisa bem interessante ali, quando você deu aquele exemplo do Sobral, né? Se o Sobral aqueceu 100 pessoas e vendeu para 2, sobrou 98 ainda, né? Então, no meu nicho, que é mercado financeiro, toda semana tem alguém lançando e eu consigo justamente já pegar esse público quente ali de final de funil, né? Quente para eles, né? Porque para mim é free, porque eles não conhecem ainda. Exato. Perfeito. Esse é um site, é aquela coisa que eu uso, né, em algumas aulas de como roubar de forma ética o público quente do seu concorrente. É você estando vendendo no público frio toda semana, porque toda semana, todo mês, tem alguém aquecendo o público para você. Você não precisa ir lá e transformar ele de novo em topo do funil, ele já está no fundo. Ele só teve algum gatilho, alguma palavra, alguma garantia, algum acompanhamento, alguma falta de informação que não fez ele clicar no botão de compra. E você, se você tiver pesquisa, dados e se conectar bem com ele, que é a estrutura que a gente vai ver amanhã, ele vai clicar no botão. Então, perfeito. Eu até perguntei sobre o YouTube, né, como avaliação ali, porque nesse nicho a maioria dos anúncios que a gente vê de lançamento é justamente no YouTube, né? Como eu falei no exemplo, então, mercado financeiro é o melhor. Show. Mais alguém? Aqui da mesa da frente? Sai daí, simbora. Velho, esse final, agora que você falou pra ele, eu até botei aqui, sacada master. Porque você tinha falado, mas Nos não 45 do Irmão, segundo esse tempo. Contexto... Boa. A copy me pegou, no sentido de toda semana tem alguém aquecendo o público, venda é frio para você, mas é um público de funil que tem um bom nível de consciência. Por isso que vender para público frio todas as semanas é muito bom. Isso é top. Tô curiosíssimo para encaixar a isca naquela pergunta, mas curiosíssimo com isso. Se coçando. Mano, o modelo de escala que ele deu aí agora, falei com ele aqui, eu vou fazer besteira hoje à noite em casa. Voltar para lá, abrir o computador e subir as campanhas maneiras lá, pai. Tá doido, irmão. Deu o framework certinho. Bom demais. Tem público já validado, criativo validado, produto validado, aí amanhã vamos ver o que vai dar. Show de bola, perfeito. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Excelente. Aqui na frente. Tem algum? Não? Manda aí. Vamos lá, para mim hoje, master aqui foi principalmente engenharia de produto para público frio. Gostei muito da estrutura que você passou, principalmente do ponto de que o produto tem que resolver uma dor clara em até 30 dias. Então, já tem uma isca rodando para um dos meus infoprodutos que a gente ancora o resultado em 3 meses. Né? Vou dar uma estudada para ver como é que eu consigo reduzir isso para 30 dias para ficar uma isca mais agressiva. E na parte de tráfego, já uso muito essa questão de estrutura, né? 131, 151, etc. Mas o que me abriu os olhos muito aqui foi o ponto que até você falou, né? Se permitir gastar o CAC no CPA. Então, acho que isso aqui foi uma das sacadas principais aí da parte de tráfego. Perfeito. Excelente. Mais algum, gente? Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta decisiva. Quero saber quem que está aqui hoje, que passou por todos esses insights que a gente viu de promessa, de produto, de vender para público frio em escala, de aproveitar o público quente do seu concorrente para você vender para quem já está aquecido no mercado. Vender para quem já está pronto para comprar.
Isso tudo a gente está falando sem fazer aquecimento, sem fazer inúmeras lives, sem precisar se desgastar, sem perder tempo com a família. E, o mais importante, a gente está falando aqui de instalar esse sistema dentro do negócio de vocês. E aí eu quero saber o seguinte, eu quero ver e eu quero saber aqui quem que não enxerga isso funcionando dentro do próprio negócio. E eu quero que essa pessoa levante e saia da sala. Então, o seguinte, ninguém levantou. E aí, quero dizer para vocês que amanhã, para vocês todos que permaneceram nessa sala, amanhã vai fazer ainda mais sentido tudo o que a gente está falando aqui. Amanhã vai se conectar ainda mais. A isca vai para a próxima etapa do negócio. E aí sim é onde a gente transforma todo esse conteúdo em dinheiro no bolso, em crescimento e previsibilidade. A previsibilidade, ela não é um produto que vem pronto. A previsibilidade, ela se constrói, como a gente viu aqui. Do lead qualificado, da copy bem segmentada, da noção de quem a gente quer atrair. Então, fico muito feliz de todos estarem aqui, de ninguém ter levantado. E vamos, acende a luz, House. Quero juntar todo mundo aqui na frente agora para saber quem continuou na sala para a gente encerrar o dia de hoje. Vem para cá, todo mundo.